O que ocorre da necessidade, eu vou dizer assim, de nós, como igreja, investigarmos, ou pelo menos termos noção do que está sendo tratado nos direcionamentos do nosso país, nós reservamos, nós separamos esse tempo para isso, para termos esta noção. E não é nada mais, nada menos do que uma noção, porque a sociedade toda no Brasil tem se debruçado sobre esse documento, que é o documento chamado Programa Nacional de Desenvolvimento Humano, número 3. E esse documento, ele é uma proposta do governo, na verdade, a proposta de alterar a Constituição brasileira e alterar direitos, garantias fundamentais que nós temos hoje, principalmente aquelas que dizem respeito à condição nossa de usar, por exemplo, o púlpito da igreja para ensinar a palavra de Deus com liberdade, com autoridade, que sempre nos foi dada e nos é garantida pela Constituição. Então, este governo atual, ele modificou bastante este documento, é um documento de quase 300 páginas, e eu pude varrer o documento todo, buscando informações para nós conversarmos hoje aqui, e esse documento tem gerado grandes debates no Brasil todo. Nós não estamos aqui falando do partido A ou B, nós não estamos falando do candidato A ou B, não temos intenção nenhuma de orientar a sua convicção de voto, jamais falamos isso, nós não falamos sobre política, mas sobre as diretrizes que estão sobre a nossa vida pessoal e a nossa vida comunitária enquanto igreja também, tá? Então, nós achamos oportuno parar esse momento, esse tempo que nós temos hoje, e conversarmos sobre isso, ok? Então, o documento é este, e esse documento, ele trata de direitos humanos, e o que nós vamos fazer hoje aqui é uma análise crítica, bem, eu diria, superficial até, dos direitos humanos, porque nós vamos observar direitos humanos e ideologia de governo. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que cada um tem um jeito de fazer uma coisa, ou de conduzir uma empresa, por exemplo. Então, quando nós escolhemos o presidente A ou o presidente B, nós escolhemos um jeito do nosso país ser dirigido, ser governado. E o que nós estamos aqui analisando é esse jeito do país ser administrado, ser governado. Tá? Pode passar, por favor. Queria, o Edemar, por favor, antes de soltar, eu queria só dizer para vocês que nós vamos ver vídeos ao longo da palavra, vídeos de 1 minuto e meio, 2 minutos, alguns 3 minutos, alguns nós vamos cortar, só para que a gente tenha noção do que vem sendo dito e discutido sobre essa questão que nós vamos tratar hoje aqui. O governo está à procura de uma saída para a polêmica causada pelo Programa de Direitos Humanos, que vem recebendo críticas de vários setores da sociedade. O governo chegou a comparar o documento ao plano lançado pelo governo anterior. O governo reclama das críticas ao Programa Nacional de Direitos Humanos. Alega que apenas ampliou o programa anterior, feito por Fernando Henrique Cardoso em 2002. Em linhas gerais, os dois programas tratam dos mesmos temas, mas com diferenças de conteúdo importantes. Imprensa. O de Fernando Henrique previa fiscalização de programas pelo Legislativo e penas, de acordo com a lei, para empresas que atuassem contra os direitos humanos. O de Lula vai além, tentando limitar a autonomia das empresas, com um acompanhamento governamental da linha editorial, podendo suspender a programação e até cassar concessões. Agronegócio. FHC, nos casos de invasão de terras, como as promovidas pelo MST, previa a presença obrigatória de um juiz ou de um representante do Ministério Público para garantir o cumprimento de mandados de desocupação das terras. Lula prevê a negociação com os invasores por meio de uma comissão de governo. Só depois caberia a ação na justiça para a desocupação da área.
Militares. FHC não fazia referência à apuração de crimes praticados na ditadura militar. Lula prevê a criação da Comissão da Verdade para investigar violações aos direitos humanos na repressão política. Na questão dos militares, o presidente Lula determinou ao ministro da Defesa, Nelson Jobim, e ao secretário de Direitos Humanos, Paulo Vanucchi, que apresentem uma solução, que deverá ser o ajuste de termos, a fim de incluir crimes praticados por militantes de esquerda. E a resposta de Lula às outras polêmicas deverá ser a retificação do decreto, onde está escrito: fica aprovado o Programa de Direitos Humanos, virá torna público o Programa de Direitos Humanos. Com isso, o presidente quer encerrar a crise, esclarecendo que não se trata de programa de governo, apenas o resultado do debate com representantes da sociedade a ser trabalhado por várias comissões. Quando nós, se você só olhar ou ouvir rapidamente, esses noticiários são noticiários de março para cá, do início do ano para cá. E que nós não nos lembramos mais deles, mas que eles têm causado assim um reboliço no meio dos juristas, daqueles que têm acompanhado os passos do governo. E a palavra de Deus diz que nós devemos orar pela paz na cidade. E eu acho que talvez em nenhum momento, quando nós olhamos e nós vamos ver a reação de vários outros segmentos na sociedade, nós vamos ver que isso produziu uma instabilidade, uma insegurança geral. Também, como foi dito pelo Alexandre Garcia, em todos os setores. Em todos os setores, de forma mais ou menos intensa, são atingidos ou têm os seus direitos restringidos a partir dessa proposta de governo. E esse documento que nós vamos só pensar algumas coisas, alguns temas. Porque se vocês vejam que fala sobre propriedade privada, fala sobre comunicação, fala sobre a atividade ou a retroatividade do militarismo no Brasil, em buscar levantar questões para condenação de militares, por exemplo, mas nós não vamos tratar especificamente dessas questões, mas questões mais próximas à nossa preocupação, vamos dizer assim, dos nossos valores cristãos. A questão do aborto, a questão da homossexualidade, por exemplo, e a questão da educação, como que isso é tratado também. Tá? Então eu queria que vocês, queríamos que ficasse, volta um pouquinho, Edemar, isso, com essa palavra, né? Essa palavra escrita em Jeremias 29:7, que o povo estava exilado, mas o povo achava que não era daquele lugar, não era daquela cidade, não tinha nada a ver com aquilo ali, só pensava em voltar para Jerusalém. E a palavra de Deus vem ao profeta Jeremias e ele diz: olha, vocês têm compromisso e responsabilidade neste lugar que vocês estão. Às vezes nós achamos como igreja que essas coisas não nos preocupam, ou que o nosso negócio é a Nova Jerusalém, que Jesus vai voltar e o que acontecer que não nos importa. Mas mesmo lá, escrevendo àqueles que estavam exilados, a orientação de Deus era que eles eram responsáveis pela paz naquele lugar onde eles estavam. E nós, na nossa consciência, na nossa condição de nos informarmos, nós também somos responsáveis. Vamos ver que há uma falta de paz geral, uma preocupação geral no que está acontecendo, e por isso é motivo de que nós, observando a palavra de Deus, a gente ore pela paz na nossa cidade, no caso, no nosso país. Alexandre Garcia. Apesar de tão polêmico no lançamento, o decreto não chamou a atenção? Pois é, amplo debate nacional, eu não ouvi falar. Quando? Eu não sei quando. Né? E pensava-se que o tal Programa Nacional de Direitos Humanos só criava atrito com o Ministério da Defesa e os militares, mas agora se percebe que o estrago é mais amplo. O decreto que veio do Ministério da Justiça e da Secretaria de Direitos Humanos, sob o pretexto de direitos humanos, além disso, provoca reações da livre iniciativa
e interfere na liberdade de imprensa. Pelo que se destacou até agora, está eivado de propostas totalitárias já conhecidas. Segundo a Confederação da Agricultura, agride o agronegócio e até procura restringir a justiça na retirada de invasores de terras. Para a Confederação, é uma plataforma ideológica inspirada no MST. Quanto à liberdade de imprensa, é mais uma ofensiva entre tantas que já se chocaram com a Constituição e o Supremo, que não admitem censura. Enfim, vai se percebendo por que pegaram o presidente atarefado com a Conferência do Clima e no exterior para assinar o calhamaço. O presidente já explicou ter assinado o decreto com pressa e sem tempo de conhecer os detalhes. Ainda bem, porque numa penada, o tal programa trata como vilões os militares, os produtores rurais e os meios de... Ele foi atualizado em maio desse ano. Vocês vejam que ele foi atualizado e eu coloquei uma das propostas que está arriscada. Eu vou mostrar para vocês que ela está arriscada, porque maio desse ano foi depois dessa saraivada de críticas, né? Então eles fizeram algumas pequenas modificações, mas na essência o documento é o mesmo. Pode passar, por favor, Ademar. Esse é o finalzinho de 2, 3 páginas, mais ou menos, que é assinada pelo presidente. E como nós vimos, ele assinou sem ler, né? Na verdade, ele assinou sem ler e sem escrever, porque não foi ele que escreveu, né? E esse documento ele tem a ideia de consolidar uma marcha histórica para resgatar um passado difícil no nosso país, e fala de direitos humanos, de liberdade, igualdade, fraternidade, ideias grandiosas, ideias muito bonitas. Como o Jabor falou agora, é um documento que você vai fazendo a leitura, assim, você fica encantado com o documento. Um documento lindo, cheio de direitos, devolvendo dignidade aos idosos, aos marginalizados, aos moradores de rua, às crianças abandonadas, aos negros, depois de séculos de escravidão no Brasil e tudo mais. Mas ele é cheio de pegadinhas. Ele é cheio de pitadinhas que vão mexer profundamente com a nossa vida, com os nossos direitos. Pode passar. É interessante que nós vamos ver ao final, o pastor Pascoal Peragini, ele diz que existe uma mobilização geral do partido do governo, no sentido de fazer concretizar todas as propostas desse documento. E aqui, então, no final, já pelo ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos, ele diz que há um inédito e promissor envolvimento ou comprometimento dos 31 ministérios para fazer com que esse documento seja concretizado. O desafio agora é concretizar. E há uma mobilização geral de todos os ministérios, não só os ministérios, mas de todos os integrantes, todos os que dão apoio ao governo e a esse documento. Então, há uma mobilização muito forte de fazer valer esse documento, que é um documento preocupante para nós. Pode passar. Vamos ver 1 minuto desse vídeo